Eu vim falar hoje de boa-fé objetiva, inventariança e abuso de direito. Fernanda, que tema árido, que tema inóspito. É verdade, mas nós, mulheres, podemos falar sobre o que nós quisermos. Temas áridos, inóspitos, falar de dinheiro, e é isso que eu vim fazer aqui hoje. Pessoal, eu começo dizendo a vocês o seguinte: precisamos investigar possibilidades, porque um caso prático me trouxe esse tema. O caso que eu apelidei de IGS, e aqui eu tenho a presença de boa parte do meu escritório, do Ribeiro Melo Barreto, saúdo meus sócios, minhas associadas, e nós nos deparamos com a seguinte situação: um inventário extrajudicial, em que houve a nomeação como inventariante do único membro da família que tinha, digamos assim, conhecimento jurídico, um advogado, uma família toda de artistas, e dentre outras atitudes praticadas por esse inventariante, nos deparamos com uma atitude desafiadora. A escritura de inventariança feita em cartório lhe atribuía poderes, inclusive, específicos para a administração de ações. Boa parte dos ativos deixados pelo decújo se compunha de uma carteira robusta de ações. E qual era a questão? A questão é que, embora tenha havido o formal de partilha atribuindo os percentuais de ações a cada herdeiro, o banco, como a maioria das instituições financeiras onde estavam situadas essas ações, só aceitava o resgate das ações solicitadas pelo inventariante e de forma conjunta. Ele não aceitava resgatar as ações parcialmente, individualmente. Ele queria o resgate de todas de uma vez e pedida pelo inventariante. O inventariante, numa situação econômica muito confortável, não desejava naquele momento fazer o resgate. Em contrapartida, a maior parte dos herdeiros queria o resgate das ações e um deles, particularmente, numa situação de carência econômica muito grave. O inventariante agia dentro dos poderes da inventariança. Mas esse atuar era um atuar ético, era um atuar que obedecia aos ditames traçados pela boa-fé objetiva. E aí eu comecei a procurar literatura sobre o assunto e pouco encontrei. E isso me fez justamente pensar o seguinte: nós precisamos investigar se a boa-fé objetiva incide sobre o exercício da inventariança. E eu trago aqui, já para abrir a nossa conversa, a lição daquela que é, indubitavelmente, a maior estudiosa da boa-fé objetiva no Brasil, uma das maiores referências nesse assunto no mundo, que é a professora Judite Martins Costa. E é ela quem nos diz que os significados e as funções da boa-fé objetiva dependem da configuração da área ou campo normativo em que o princípio incide, dos bens jurídicos tutelados e demais princípios e regras também incidentes ao respectivo campo, que interagem com a boa-fé, provocando, pode-se dizer assim, um efeito de combustão. Mas a própria professora Judite, no seu livro, no seu tratado de boa-fé objetiva no direito privado, uma obra fundamental, ela não investigou exatamente a boa-fé na seara do direito sucessório, e é essa a provocação que eu quero trazer. A boa-fé objetiva incide ou não no direito das sucessões? Pessoal, embora a espinha dorsal da sucessão legítima, que é o que responde pela maior parte das sucessões no nosso país, sejam as relações de índole conjugal e de parentesco, a sucessão legítima e o direito sucessório como um todo compõem-se eminentemente de relações classificadas como de direito patrimonial e boa parte delas de cunho obrigacional. A boa-fé é, portanto, sim, um campo fértil. O direito sucessório é um campo fértil para a aplicação da boa-fé objetiva. E, dentro do direito sucessório, por que a gestão do inventariante me parece um locus privilegiado para que a gente investigue a incidência da boa-fé objetiva? Eu identifiquei basicamente 3 motivos. O primeiro, a densidade do feixe de poderes e deveres que a lei atribui ao inventariante. E alguns deles vão ser tratados aqui por mim doravante. Segundo, o potencial conflituoso que emerge do rol de nomeação da inventariança tracejado pelo artigo 617 do Código de Processo Civil de 2015. Esse rol, nós sabemos, senhoras e senhores, é um rol meramente exemplificativo. Mas quem é que encabeça o rol das pessoas que devem, em regra, ser nomeados como inventariantes? Cônjuges e companheiros supérstites. E isso, no âmbito, sobretudo, mas não apenas, das famílias recompostas, é um evidente foco de conflito. Há um potencial muito conflituoso no exercício dessa inventariança. Por último, a nomeação e o exercício da inventariança pressupõem, pela norma, capacidade e imparcialidade. Ou seja, senhoras e senhores, o próprio legislador elegeu estándares comportamentais objetivos para regerem a nomeação e o exercício do munus da inventariança. Portanto, analisando
a inventariança e a boa-fé objetiva, eu trago aqui, né, como exemplo desse potencial conflituoso, essa série que deixou, pelo menos a mim, órfã, praticamente. Essa série que se inscreve como uma das melhores obras já feitas, né, no universo do audiovisual, para mim, comparada aí a The Sopranos, a família Soprano, que é a série Succession. Na série Succession, a figura do Logan, né, o pai opressor, genial, porém opressor, e a saída de cena desse pai provocam, né, uma deterioração ainda maior numa família já disfuncional. E ela é emblemática para nos mostrar o quanto, infelizmente, o direito sucessório é um lugar em que os conflitos familiares se intensificam. E, obviamente, a inventariança, ela sofre os efeitos desse potencial conflituoso. Pois bem, lembrando quais são as atribuições do inventariante pelo Código de Processo Civil, e de cara, de saída, a gente já adverte esse rol também meramente exemplificativo. Os artigos 618 e 619 trazem as atribuições ou poderes e deveres do inventariante. E a doutrina mais abalizada, professora Gisele Iranaca, professor Rodrigo Mazei, costumam dividir esse rol em atos ordinários e atos extraordinários a serem praticados pelo inventariante. Qual a diferença para essa classificação? Bom, os atos extraordinários são aqueles com impactação patrimonial mais sensível, como os atos de alienar bens de quaisquer espécie, transigir em juízo ou fora dele, pagar dívidas do espólio, fazer despesas necessárias para a conservação e melhoramento dos bens do espólio. Esses atos precisam, pelo Código de Processo, de contraditório. Mas os atos ordinários, dentre os quais eu elenco exemplificativamente, primeiras declarações do inventário, tocar o inventário, fazer que ele funcione bem. E, lá no inciso 2º do artigo 618, administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teriam, se seus fossem, não exigem pelo Código o contraditório. Mas se nós analisarmos o exercício da inventariança pelo prisma da boa-fé objetiva, compreenderemos, sem maior esforço, que também é necessário o contraditório, o maior contraditório possível para a prática desses atos. É aí que reside a resposta para o meu dilema do inventariante que não desejava a baixa das ações. Aquela atitude, embora um ato ordinário, deveria estar submetida ao contraditório dos demais herdeiros. E ela deve seguir a linha, ela deve seguir o esteio daquilo que seja o melhor para a maioria, com análise, inclusive, das vulnerabilidades de alguns desses herdeiros. Então, é necessário perceber o seguinte: a censura da inventariança, classicamente, ela vai se limitar às hipóteses de remoção do inventariante trazidas pelo Código de Processo. A remoção da inventariança tem como seu artigo principal o 622 do Código de Processo Civil, mas a gente já recorda que esse artigo também tem um cardápio meramente exemplificativo de atitudes que podem, professor Pablo, gerar a remoção da inventariança. E ele tem que ser lido em diálogo, pessoal, com o 618 e o 619, que são os artigos que trazem as atribuições do inventariante. Mas se a gente analisar, que é a minha proposta aqui hoje, pelo prisma da boa-fé objetiva, veremos que isso também é insuficiente para dimensionar se a conduta do inventariante, doutor Felipe Garbelotto, ela é uma conduta que atende os ditames da boa-fé objetiva. Precisamos analisar pelo prisma da boa-fé o exercício da inventariança, inclusive para as hipóteses de remoção. Então, a minha defesa aqui hoje, a tese que eu proponho, é de que a boa-fé objetiva é o parâmetro principal, é o crivo principal para se analisar, inclusive, as hipóteses em que o inventariante merece ser removido. Só a boa-fé objetiva vai garantir um controle mais eficiente da conduta do inventariante. E esse controle se dá justamente pelo crivo e pelo prisma desse princípio, dessa cláusula geral tão importante. Aqui, o professor Rodrigo Mazei nos lembra, uma das vozes hoje mais dedicadas ao direito sucessório no Brasil, ele nos lembra o seguinte: em suma, qualquer tipo de falha funcional do inventariante, os atos que evidenciem que sua administração deve ser cessada, poderão dar ensejo à instauração do incidente de remoção. Não apenas os atos do 622, sequer esses atos em diálogo com o 618 e o 619. Por isso, professora Luciana Brasileiro, da possibilidade prática de revogação cartorária da nomeação do inventariança em inventário extrajudicial, essa hipótese é preciosa para que a gente perceba como a análise pelo crivo, pelo prisma da boa-fé, nos pode ser útil. Foi isso que me permitiu resolver,
no caso concreto, o problema do herdeiro que não desejava, do inventariante que não desejava solicitar a baixa das ações. Conseguimos a remoção dessa inventariança em cartório. Isso pode ser feito quando a inventariança, obviamente, foi nomeada em cartório, também pela quebra do consenso, pela superveniência de um dissenso calcado na quebra da boa-fé, é possível solicitar a remoção dessa inventariança. Só que a remoção da inventariança não limita todas as possibilidades no campo de uma gestão ruim, de uma gestão inadequada da inventariança. Ela vai resolver o problema ex nunc. Mas e o que passou? E quais os prejuízos que foram ocasionados por essa gestão inadequada, por essa gestão que quebrou a boa-fé objetiva, por essa gestão que não respeitou a função social da inventariança ou do próprio inventário? Obviamente, a responsabilidade civil é uma possibilidade e a gente precisa se perguntar: a responsabilidade civil do inventariante pelos atos praticados nessa gestão inadequada, indevida, ruim de inventariança, se dá pelo prisma da responsabilidade subjetiva ou objetiva? A doutrina, na sua esmagadora maioria, assim como a jurisprudência, advoga por uma responsabilidade subjetiva. Aqui eu trago como exemplo uma decisão do TJ Minas Gerais que diz ali expressamente: para a configuração da responsabilidade civil, indispensável a demonstração da culpa ou do dolo do agente, o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano e o prejuízo causado. Senhoras e senhores, eu vou me permitir divergir. Entendo justamente que, por conta da incidência da boa-fé objetiva e também pelo prisma da função social do contrato, a quebra desses dois princípios provocam a configuração desse exercício de inventariança e os atos praticados nesse sentido como atos ilícitos objetivos, abuso de direito. E se são ilícitos objetivos, abuso de direito, pode haver uma responsabilidade civil objetiva também nessa seara. Também lembremos aqui mais uma lição, que eu aprendi com o professor Rodrigo Mazei, uma proposta ousada, no sentido de que é possível, inclusive, a formação de título executivo pela condenação do inventariante em perdas e danos no âmbito do próprio incidente de remoção de inventariança. E como inventários no Brasil, infelizmente, inventários litigiosos, são princípios que tendem ao infinito, a coisa mais próxima do infinito que nós temos, é prudente lembrar que o inventariante pode, inclusive, morrer sem que tenha havido ainda a condenação nessas perdas e danos. E se ele morre sem essa condenação, o que fazer? Aqui eu trago um precedente do STJ que me parece trazer a possibilidade, abrir a possibilidade de que haja transmissibilidade deste dever de reparar para os herdeiros. Quando o STJ diz que, numa ação de prestação de contas, mesmo que o inventariante tenha morrido antes de ter sido condenado, se houve atividade instrutória suficiente para a apuração de eventual crédito, débito ou saldo, isso poderia gerar a transmissibilidade desse crédito, débito ou saldo. Amigos e amigas, a parte técnica da palestra eu já encerrei, mas eu não seria eu se, nessa sexta-feira, eu não pudesse encerrar, lembrando que nós temos hoje o privilégio de estarmos aqui nos aprimorando profissionalmente, debatendo o direito das famílias e sucessões, nos alegrando com a presença uns dos outros, mas o mundo segue em guerra. Enquanto nós estamos aqui, pessoas estão morrendo, inclusive muitas crianças, e por conta disso, eu não consigo não pensar que não é possível que nós tenhamos chegado à Lua, não é possível que nós estejamos no momento em que pessoas são recriadas, ressuscitadas digitalmente pela inteligência artificial, mas a gente ainda não tenha conseguido encontrar soluções para os conflitos mais atávicos, mais comezinhos, mais cotidianos da humanidade. Nós precisamos falar e pensar na guerra sim, porque inclusive na guerra existe a necessidade de um debate sobre ética. Ética e boa-fé precisam ser discutidas, inclusive, em ambientes de conflito. Por isso, eu encerro com as falas de dois poetas que são considerados os maiores poetas israelense e palestinos da história, inclusive amigos em vida, ambos já falecidos e amigos em vida. Yuheda Yamiashi diz o seguinte: que eu possa descansar em paz, eu que ainda estou vivo, digo, não quero cumprir a profecia de meus pais de que vida é guerra. Eu quero paz com todo o meu corpo e em toda a minha alma. Descansem-me em paz. E o Mahomet Darwish diz: não me canso de falar sobre a diferença tênue entre as mulheres e as árvores, sobre a magia da terra, sobre um país cujo carimbo não encontrei em nenhum passaporte. Pergunto, senhoras e senhores de bom coração, a terra dos homens é, como vós afirmais, de todos os homens? Onde está o meu casebre? Onde estou eu? Mas, como alegria à prova dos 9,
Como é melhor ser alegre que ser triste. Eu termino lembrando que espero a todas e todos, em 2024, em Salvador, Bahia, para juntos entoarmos um dos hinos do Carnaval baiano, que nos diz que eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar.